De novo, meu amigo e minha amiga, mais uma vez, e agora trazendo uma reportagem que eu vi aqui agora mesmo, a respeito do bolsonarismo e do Nicolas Ferreira. Existe um tema dessa reportagem chamado Persona, né? Vai falar sobre a personagem, a pessoa do Nicolas Ferreira. E a reportagem aqui traz algo interessante, que a gente tem visto isso na realidade. Eu concordo com o Nicolas? Não, eu não concordo com o Nicolas na maioria das vezes. Eu acho ele uma pessoa decente? Não, eu não acho o Nicolas uma pessoa decente. Porém, tem coisas que a gente não tem como tapar o sol com a peneira. Eu não sei exatamente o que ele faz, se ele paga, se ele não paga, mas fato é que ele de fato é um fenômeno nas redes sociais. E vamos tratar um pouco sobre isso nessa reportagem. A reportagem traz aqui, pessoal, você está vendo aqui comigo, Nicolas Ferreira, o fenômeno das redes, né, sociais, que desafia a hierarquia do bolsonarismo. Não é à toa que nós vimos recentemente algumas reclamações do Eduardo Bolsonaro tentando já escantear o Nicolas. Não é à toa, pessoal, isso sempre traz uma mensagem, não é subliminar, mas uma mensagem que nem todos conseguem ver. Vamos lá. Como o deputado que cresce fora da bolha se equilibra entre as consequências conflitantes de sua popularidade. Consequências conflitantes da sua popularidade. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, e ele já falou sobre isso em vários podcasts, ele participa de vários, né? E ele falou que ele estava sendo criticado pela bolha dentro da bolha, ou seja, tem uma bolha bolsonarista, e dentro dessa bolha tem uma outra bolha que estava criticando ele, tentando escanteá-lo. Olha só, a reportagem é por Bernardo Mello. Ele traz a seguinte questão. Com a blusa polo e calça social pretas e sapatos marrons, o deputado federal Nicolas Ferreira se esforçava para não parecer um político ao subir ao palco do centro de convenções de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, observado por dezenas de empreendedores e influenciadores digitais em uma noite de domingo do mês passado. Ou seja, um domingo à noite, na área VIP, deixa eu puxar aqui um pouquinho, né, pra gente, na área VIP, mais próximo ao palco do X-Business, uma espécie de mentoria para empresários ávidos a fazer das redes sociais seu ganha-pão, cada ingresso para a imersão de 3 dias custava a partir de R$ 1.500. O deputado, principal atração da noite, já havia palestrado em 2 eventos similares no Paraná, na véspera, sempre com tratamento de celebridade. Aos 29 anos de idade, as apresentações lhe rendem hoje mais de R$ 100 mil por mês, muito mais do que os 33 mil líquidos como deputado federal. Então, ele está ganhando como se fosse 3 vezes mais nessas apresentações. R$ 100 mil, pessoal, por mês. Quando faço um vídeo, palavras dele, sempre penso que estou tentando convencer alguém que não concorda comigo. Vários políticos erram ao não fazer isso. Tem político que posta vídeo que nem ele mesmo quer assistir. Imagina os outros, discursou Nicolas, respaldado pela marca de 18 milhões de seguidores no Instagram, 5 milhões a mais que alcançado pelo perfil do presidente Lula. E eu acho, inclusive, que o perfil do presidente Lula já engajou bastante, né? Mas o Nicolas Ferreira, de fato, cresceu bastante. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro falou isso. Ele sabe os caminhos, ele sabe como viralizar e tudo mais. Vamos lá. O vídeo saiu em formato horizontal, atendendo a lógica do YouTube. Para Nicolas, que aquela altura, deixa eu ver se ele está falando aqui sobre que aquela altura rodava estado do Nordeste em campanha pelo agora ex-presidente. Era óbvio que o vídeo precisava ser na vertical, pensando no Instagram. E não o YouTube, é a rede em que Neymar arrasta multidões com 3 milhões de interações por post em média. Nicolas é o terceiro no ranking brasileiro de interações, com 1,5 milhão em média a cada conteúdo que publica, atrás da influenciadora digital Virgínia Fonseca. Olha aí. O vídeo saiu em formato horizontal, atendendo a lógica do YouTube. Para Nicolas, que aquela altura rodava estado do Nordeste em campanha pelo agora ex-presidente. Era óbvio que o vídeo precisava ser na vertical, pensando no Instagram. E não o YouTube, é a rede em que Neymar arrasta multidões com 3 milhões de interações por post em média. Nicolas é o terceiro no ranking brasileiro de interações, com 1,5 milhão em média a cada conteúdo que publica, atrás da influenciadora digital Virgínia Fonseca.
De fato, você não pode negar que ele consegue arrastar milhões de visualizações. Sem muita modéstia, o deputado também se considera pioneiro em usar na política o formato de react no TikTok, algo similar ao que o apresentador Marcos Mion fazia com o programa Piores Clipes do Mundo na MTV, no início dos anos 2000. Nicolas diz que edita seu próprio material, o que pode levar até 8 horas, segundo seus cálculos, e que é o único com as senhas de seus perfis nas redes. É algo que destoa do modus operandi de outros nomes da direita, fortes nas redes como Bolsonaro, que delega suas postagens ao filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Ou o ex-coach Pablo Marçal, cuja equipe abastece seus perfis com uma overdose de cortes. Ele também diz preferir a escassez ao excesso. Tudo para criar frisson com cada post. Ou seja, são estratégias que ele utiliza, né? O impacto da tornozeleira de Bolsonaro na direita. 12 dias depois do evento na Barra da Tijuca, a imposição de tornozeleira eletrônica ao Jair Bolsonaro colocou a direita em polvorosa. Nicolas pedia calma aos aliados, que o cobrava por um posicionamento imediato sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele disse o seguinte: se eu fizer vídeo sobre isso na sexta ou sábado, ninguém vai ver. Tem que ser no domingo à noite, quando o cara quer assistir algo antes de dormir, dizia o deputado mineiro. Então, são as estratégias que ele utiliza e está ensinando aqui nesse evento, né? Aqueles eram dias em que outras figuras da direita já haviam perdido a paciência com o estilo Nicolas de fazer as coisas do próprio jeito e no próprio tempo. O youtuber Paulo Figueiredo, que junto ao deputado Eduardo Bolsonaro, vem fazendo lobby nos Estados Unidos por sanções ao Brasil, repreenderam o deputado por não ter comentado a revogação de vistos dos ministros do STF. O próprio Eduardo cobrava o parlamentar por considerá-lo pouco ativo na busca por punições do governo Donald Trump. Nicolas, porém, seguiu o planejamento no domingo à noite em Belo Horizonte, sentou-se no próprio quarto e gravou um monólogo de 13 minutos, publicado por volta das 21 horas, com poucos truques de edição. Encandeou críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que já é prática da extrema-direita, né? Ou seja, eles não querem saber o que foi, eles já vão criticar direto, né? E Lula alcançou 20 milhões de visualizações, com taxa de engajamento de 10%, segundo a ferramenta NotJust Analytics. Ou seja, a cada 10 seguidores, um interagiu com o post. Na tarde seguinte, sentindo que ainda havia uma demanda reprimida para saber seu posicionamento e o potencial de maior audiência, que há de segunda-feira. Por ser dia útil, Nicolas publicou outro vídeo com conteúdo similar. Atingiu mais que o dobro de visualizações do primeiro, 49,1 milhões de visualizações e 20% de taxa de engajamento. O frisson que sempre busca e que cobra para ensinar estava garantido mais uma vez. O deputado tem hoje uma popularidade na internet que lhe gera duas consequências conflitantes. Se, por um lado, o sucesso virtual serve de escudo para desafiar as fronteiras e a hierarquia do bolsonarismo, por outro, quanto mais cresce nas redes sociais, mais intensa é a pressão para manejar seu canhão de audiência a favor de aliados. E o estilo de Nicolas, mais de dar lição do que de receber sermão no digital, virou fonte de atrito com velhos gurus. Bom, nosso vídeo vai estar ficando um pouco grande, mas vamos só finalizar essa parte aqui. As alfinetadas de Eduardo Bolsonaro se cessaram após um telefonema na semana passada. Nicolas propôs a trégua, mas reclamou que o filho do ex-presidente, outrora um padrinho de novatos como ele, no métier da direita, se cercava de pessoas que o tratam como adversário, como o blogueiro Alan dos Santos. Depois, Nicolas fez uma turnê por podcasts com um discurso de pacificação. Anos atrás, ele se orgulhava de ser presença constante na Terça Livre, o programa de o Alan dos Santos, né? Olha só, ligação longa com o ex-presidente, conversou com o... E lembramos que ele foi um dos motivos pelos quais o Jair Bolsonaro está preso domiciliar.
Tem aqui algumas outras informações, altos e baixos na campanha 2024, a gente não vai ler tudo, pessoal. Coloque-se no meu lugar, é fácil falar quando não é o seu que está na reta. Jair Bolsonaro, que repreendeu as atitudes de Nicolas durante as eleições de 2024. Como o ex-presidente tem mais tempo de política do que Nicolas de vida, causou certa surpresa nos presentes a resposta, em um tom de quem conversa de igual para igual. Presidente, mas o meu também está na reta, falou ele, né? Ele até que já pensou em ser candidato a presidente pela extrema-direita. Já o pastor Silas Malafaia foi outro que tripudiou do jovem deputado, se dizendo decepcionado com seu apoio a Marçal e o chamando de inexperiente. Ou seja, sempre vai ter tiros de todos os lados. Errado não é quem confia, é quem quebra confiança. Na ocasião, eu acreditei que ele fosse a escolha menos pior. Hoje vejo que realmente não havia uma boa opção, afirma Nicolas, ainda sem dar o braço a torcer para Nunes. Laços mantidos com a família Bolsonaro, conservadorismo e religião nas origens da formação em BH, isso aqui já é uma coisa que eu não levo muito, não tem muito o que ensinar, sinceramente, mas a questão aqui é porque a questão da peruca, né? A peruca foi uma jogada arriscada, e isso ou tem um alto ganho ou uma alta perda, ou seja, tudo que ele faz é pensado, pessoal, é pensado em interações, engajamento nas redes, tudo que ele faz não é nada assim improvisado, ele faz de forma planejada, a gente consegue ver isso aí. Crescimento e acusações de fake news, isso aqui é perfeito. Nas redes, para você crescer, como ele tem dito aí, como ele tem feito, você precisa ter fake news. Na maioria das vezes, né? Vamos lá, o deputado é de uma geração que cresceu usando as redes sociais de forma orgânica, segundo ele, sem as mesmas preocupações de uma pessoa pública. Em seu perfil no X, ainda é possível encontrar postagens em tom de zoação entre amigos, como amo quando o tênis fica cheio de água e faz quack, quack, quack. A traquinagem foi publicada às escondidas do próprio Nicolas por seu amigo e hoje chefe de gabinete, André Dumont. No Instagram, trocando mensagem via stories, Nicolas iniciou seu relacionamento com a capixaba Lívia Orletti, empresária do ramo de vestuário. Casaram-se em maio de 2023 em uma cerimônia tal e tal. Deixa eu ver aqui a questão das fake news. Aqui não fala sobre as fake news, né? Não tem muito destaque. Aqui tem, ó. Para a gente finalizar, realmente. O momento de maior destaque também gerou uma onda de acusações de desinformação feitas por rivais. Desinformação verdadeiras, né? Ele realmente trouxe fake news nos seus vídeos. Em janeiro deste ano, Nicolas esperou uma semana para se posicionar sobre a polêmica causada por um ato da Receita Federal, que previa regras para monitoramento de transações via Pix. Ao finalmente publicar um vídeo sobre o assunto, afirmou que o Pix não seria taxado, entre aspas, ele coloca, né? Mas com o jeito de quem, na verdade, quer dizer o oposto. E superou 300 milhões de visualizações em menos de uma semana. Neste caso, Nicolas recorreu a uma edição caprichada, com trilha sonora sombria e fundo preto, estética que começou a adotar em meados de 2022 para anunciar seus cursos e palestras. O governo Lula ameaçou ir à justiça contra o deputado sem citar diretamente Nicolas. Mas, na verdade, pessoal, ele trouxe várias fake news. E ele tem crescido também por conta disso. Porque a extrema-direita adora uma fake news. Se ele for um cara bonzinho, da verdade, da transparência, ele jamais vai alcançar o engajamento que ele alcança falando essas coisas, tá? Tem a questão da raiva, do ódio, das mentiras, das fake news, que alimentam esse ódio e alimentam as suas redes. Não estou dizendo que é somente isso. De fato, ele tem estratégias. De fato, ele tem planejamento. Ele posta nos dias que ele acha melhor. Ele posta a escassez, ou seja, eu não estou postando todos os dias. Vou postar somente quando tem um assunto muito, muito, muito importante. Então, são estratégias que ele coloca aqui que mostram que ele não faz nada do acaso. É tudo planejado. Vamos finalizar o vídeo de hoje dizendo que Nicolas, de fato, está de parabéns por conseguir esse engajamento e tem assustado as redes bolsonaristas, em especial a família Bolsonaro. Ele, em um determinado momento, vai pagar um preço muito alto porque ele defende a verdade, segundo ele é um cristão, João 8,32, mas ele se utiliza da mentira, do engano, para alcançar um engajamento ainda maior. Um grande abraço para você, você está no canal Lula, Foco no Fato, espero que você tenha gostado dessa
desse vídeo, né, dessa conversa entre nós aqui, e essa reportagem mostrando que o Nicolas Ferreira hoje assusta a família Bolsonaro, porque ele consegue sair da bolha, ele consegue sair de onde Jair Bolsonaro não conseguiu desde que começou a sua carreira candidato a presidente da República. Um grande abraço, pessoal, a você, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Feliz Dia dos Pais, para quem foi pai, para quem é pai, para quem tem filhos, né? Tchau, pessoal, a gente tá junto. Até a próxima. Deixe seu like, sua inscrição e seu comentário. Estamos fazendo lives aqui diariamente, trazendo assuntos como este. E lembrar você que tivemos um vídeo anterior, vou deixar o card lá em cima, onde falamos que a inflação e o desemprego no Brasil cai, ou seja, a vida do brasileiro melhora, e lá nos Estados Unidos a inflação e o desemprego sobem, piorando a vida dos moradores dos Estados Unidos. Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.